Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês aqui no Facebook e no YouTube. Vocês tenham um ótimo dia. Vou colocar aqui a imagem, né? A imagem entrou outra coisa. E acabou entrando errado aqui, mas tudo bem. Sou Alex Sérgio, seja muito bem-vindo ao meu canal ou no meu Facebook. Vocês são meus amigos e irmãos de todo esse Brasil, de todo esse Nordeste brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe essa quinta-feira, né? Quinta-feira, 24 de abril. Então, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos para a nossa oração diária aqui no programa que é o programa Palavra Vida. Viva! Esse é o programa. Quando dá para ser todos os dias, ele é diário. Quando não dá, a gente faz depois, né? Mas estamos aqui hoje pela graça do nosso Deus, que o Deus maravilhoso criou os céus e a terra. Quem não sabe, esse é o programa Palavra Viva, tem por finalidade tentar resgatar aquilo que foi feito na Reforma Protestante, que é a exposição da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse de uma forma que os irmãos venham entender e compreender que plena comunhão com Cristo é plena leitura da sua palavra. Quem não lê a palavra de Jesus Cristo, quem não medita nela, sinto muito, não tem comunhão com o Filho e de quebra também não tem comunhão com o Pai, porque quem não tem um filho não tem um pai, tá? Isso não estou dizendo que as pessoas não são crentes, não são salvas e não vão para o céu. Estou falando de comunhão plena, tem uma plenitude da comunhão com o Filho, porque a salvação ela é dada de graça, não é por mérito e não é por esforço, não é por você ler a Bíblia toda, tá? Eu só digo aquilo que Jesus disse, né? Se você de fato ama Jesus Cristo, o amor a Jesus Cristo, junto com a obediência, se faz uma moeda de dois lados, né? De um lado é o amor e do outro lado é a obediência. Quem me ama, obedece. Jesus diz: quem me ama, obedece. Quem me ama, obedece. Então, cristão verdadeiro que ama Jesus Cristo de verdade, obedece. E aquele que obedece vai para a palavra de Deus para poder ter a compreensão exata do tamanho, largura, profundidade e altura de Jesus Cristo através da sua palavra. Que o Espírito Santo é que faz esse trabalho de colocar desejo profundo em nossos corações para que venhamos a conhecer Cristo de Gênesis e Apocalipse e ter comunhão com Cristo através da sua palavra, porque ele disse que João deu testemunho de Jesus, dizendo que Jesus era o Verbo, que estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas através de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito veio à existência. Porque a luz brilhou no mundo, a luz brilhou nas trevas e as trevas não pôde apagá-la. Então, a informação de como fazer tudo e como manter tudo é por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz essas coisas acontecerem e é Jesus que mantém tudo debaixo do teu poder e mantém a tua igreja e mantém o teu povo santo e purificado, lavado pela sua própria palavra, pela palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus bendito que o Senhor é. Abençoe, Senhor, essa palavra que hoje vai ser lido aqui. Hoje nós vamos ler a oração intercessora de Jesus como sumo sacerdote. Jesus, como nosso sumo sacerdote, intercedeu por nós e orou por nós.
Primeiro começando pelo seu povo, o povo judeu, o povo israelita, e depois intercedeu por aqueles que ainda iria crer. E que o Senhor pediu que nós fôssemos consagrados ou santificados através da tua palavra. Que a tua palavra, nós sejamos consagrados na verdade. E a verdade é a tua palavra. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é toda fonte de verdade. E essa é a verdade que nos santifica. Mas como ter o conhecimento da tua verdade se não lemos e não buscamos? Então, Senhor, coloque no coração o desejo de todos os líderes, pastores, diáconos, bispos, de todos aqueles que são ministros na palavra de Deus, dentro da igreja do Senhor Deus, anciões e todos, Senhor. Faça com que eles tenham desejo profundo de ler a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, de fazer exposição bíblica da tua palavra dentro da tua igreja, para que o povo tenha um relacionamento pessoal com o Senhor através da leitura da tua palavra, ó Pai. Uma exposição da palavra de Deus, e que sejam criados planos e projetos e objetivos de alcançar com que cada irmão tome gosto pela leitura diária da tua palavra. Faça isso dentro da tua igreja, Senhor. Move os corações, Senhor, para que a leitura da tua palavra venha se tornar algo central dentro do corpo da tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça essa obra para que a tua igreja venha entender e compreender a armadilha que Satanás tem preparado e feito para a tua igreja, para tirar dela a leitura da tua palavra, o entendimento através da tua palavra, Senhor. Satanás tem feito isso dentro da teologia, trazendo conceitos e formas e maneiras de fazer hermenêutica, né, através do Deus Hermes, uma hermenêutica errada, uma exegese errada, e assim tirando a exposição do Senhor aos irmãos, expondo Jesus Cristo, Gênesis e Apocalipse, aos irmãos das nossas igrejas. E assim as pessoas não estão com as ferramentas corretas, não estão preparadas, não estão com o escudo, o capacete e a armadura de Deus e a espada, que é a palavra de Deus, que separa a medula e juntas, que separa espírito e alma. Senhor, faça com que essa realidade seja feita dentro da tua igreja, Senhor, para que haja verdadeiro avivamento no meio do teu povo, para que Satanás, que já está derrotado, não venha prevalecer sobre as nossas vidas, começando dentro de cada um de nós, nos livrando da nossa própria carne, da nossa própria miséria de vida, e que as pessoas creiam e tenham certeza e acreditem que a palavra de Deus é toda a verdade de Deus. Faça isso, ó Pai, em todas as igrejas, começando por Calumbi, Senhor, Serra Talhada, Pernambuco e Brasil, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça esse trabalho, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe, Senhor, essa leitura do capítulo 17 do livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, que todos possam ouvir, que essa palavra seja levada dentro dos hospitais, dentro das cadeias, dentro dos centros comunitários, dentro daquelas pessoas que precisam obter o conhecimento e a sabedoria. Ajude, Senhor. Pessoas que precisam também de livramento, estão no leito de morte, estão ali, Senhor, numa situação, Senhor, que não há reversão mais para a sua saúde, e elas estão com medo. Então, que a sua palavra seja levada através de um projeto de capelania dentro das igrejas, que seja feito projetos de evangelismo dentro da sua igreja, para que saia evangelizar e falar da palavra de Deus. Ó Pai amado, Pai querido, derrama, Senhor, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Senhor, sobre a tua igreja, para que ela faça o trabalho, o ministério no qual lhe foi dado, Senhor, que é anunciar, ser embaixador de Cristo até que ele venha, Senhor. Nos ajude nisso, ó Pai. Abençoe a vida de cada um que está assistindo agora, ou cada um que vai assistir depois. Por isso eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Parece que chegou alguém ali. Deixa eu dar uma olhada ali.
Chegou ninguém não. Então vamos continuar. Hoje, aqui no programa Palavra Viva, né? Aquele que chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Palavra Viva. Eu sou Alex César, amigo de vocês do Facebook, do YouTube. Quem está no YouTube já não se esqueça de dar seu joinha, seu like e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Então, nós vamos aí para a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 do livro de João. Sempre faço a oração no começo e no final, e se você quiser que eu ore por você também, que você aí coloque aí nos comentários abaixo, né, no Facebook e no YouTube, o seu nome e peça a oração que eu vou estar orando por você também, se eu estiver orando aqui. Mas vamos aqui para a leitura de Deus, da palavra do nosso Deus, no capítulo 17 do Evangelho de João. A oração de Jesus. Na verdade, é a oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer todas essas coisas, depois de dizer do capítulo 16 e 15 e 14, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Não está vendo? Então está vendo? Toda autoridade sobre toda a humanidade. Então, se Jesus tem toda a autoridade sobre a humanidade, então qual é o maior problema do homem? Qual é o maior problema do homem? Eu ouço aí muitas pessoas dizerem, muitos pregadores dizer que o maior problema do homem é Satanás. Não, não é Satanás. Porque Satanás não tem autoridade a não ser aquela que Jesus permite que ele faça. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Tá? Então, Satanás ainda está agindo porque Jesus ainda não veio colocar o seu reino na terra, como na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Então o reino está com Cristo, porque toda autoridade está com ele. E aonde está o rei, está o reino. Então se o rei não está aqui na terra, então quer dizer, o reino não está aqui na terra. Jesus ainda está permitindo Satanás reinar, governando, tá, sobre a terra. Ele governa sobre a terra. Então o governo humano está na mão de Satanás. Mas o governo da igreja não está na mão de Satanás. O governo da igreja está na mão de Cristo, que deu ao Espírito Santo a incumbência de dar dons aos homens para cuidar da igreja de Cristo aqui na terra, que são os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa e obreiros e anciãos e todos aqueles que verdadeiramente fazem a obra e o trabalho de Deus na sua igreja, movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, o maior problema do homem não é Satanás, porque Satanás já foi destruído, derrotado, e a chave da morte e da vida está nas mãos de Cristo Jesus. Então, o maior problema do homem é Cristo. Cristo é o problema daqueles que não creem. Ele é o maior problema. Tá? E na vida do cristão, o maior problema também não é o pecado e não é você.
Não é o pecado dentro de você, tá? O maior problema não é isso, tá? O maior problema na vida do homem não é ele mesmo. Porque se você de fato crê em Cristo Jesus, a sua carne já foi derrotada lá na cruz. E Jesus te deu o poder e a vitória sobre a carne para você vencê-la. Então, a sua carne não é o maior problema, tá? Não é o maior problema. O maior problema, o maior problema mesmo, o maior problema, ao meu ver, o maior problema é a sua preguiça de não ler a palavra de Deus, de não buscar ter comunhão com Cristo através da leitura da palavra. Esse é o seu maior problema. É a sua preguiça, a sua falta de interesse de querer conhecer a Cristo através da sua palavra, que é a Bíblia. Esse é o seu maior problema. Seu maior problema é esse. É a falta de interesse, a falta de querer buscar comunhão com Cristo através da sua palavra. Esse é seu maior problema. Porque a sua carne já foi derrotada. Então basta você buscar em Cristo, através do Espírito Santo, porque ele tem toda a autoridade. E ele disse que se nós amarmos ele, se nós amar a Deus de verdade, nós vamos obedecer. Obedecendo ele, ele derrama o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá os dons e nos capacita para fazer as obras do Pai aqui na terra. Fazendo as obras do Pai, todas as outras coisas na nossa vida vai ser acrescentado. Mateus, está lá em Mateus 6. Para a gente não buscar a glória e as coisas dessa terra, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, não estabelecer justiça aqui na terra humana, não. É a justiça na vida daqueles que são injustos, através da pregação da palavra. É isso que é buscar a justiça de Deus. É estabelecer a justiça de Deus na vida daqueles que são injustos, através da pregação da palavra, através do discipulado e a exposição da palavra de Deus. Isso é praticar justiça no mundo injusto, pecador e caído, porque toda a autoridade foi dada a Jesus. E se fizermos isso, Cristo já nos completa em todas as coisas. Ele já nos deixa completo, não faltando mais nada. Porque nós estamos no amor de Cristo e obedecemos os seus mandamentos, e Cristo vem e derrama em nós o Espírito Santo, o Consolador, que é o próprio Cristo em nós também, e o próprio Pai vindo fazer morada em nós, pelo Espírito Santo. Então já estamos completos. Não falta nada para que o homem de Deus seja um vencedor nesse mundo, sobre o pecado, sobre toda injustiça. E o alimento, a roupa e tudo aquilo que é necessário, ele já dá automaticamente para nós. Ele concede vida eterna a cada um aqueles que lhe deste, né? Pois tu lhe deste autoridades sobre toda a humanidade. Ele concede, ele, né, a pessoa de Cristo, concede vida a cada um que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, a vida eterna é esta, é crer. É um passo muito simples, mas que para muitos é, é uma coisa muito difícil de fazer. É muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil por causa da declaração. Mas aqueles que são ovelhas de Deus virão a Jesus e ouvirão sua voz e virão para o rebanho. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Então, Jesus tinha uma obra a realizar, tinha um mandamento, tinha um ministério, que era só dele, só ele podia fazer e cumprir. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Então, agora Jesus pede para que Deus restaure a glória que ele tinha antes com o Pai, que foi a mesma glória que Moisés viu. Lembra quando Moisés, no monte
Sinai pediu para Deus mostrar a si mesmo a sua glória, e Deus disse a ele que mostraria apenas, ele ia colocar a mão sobre Moisés, e quando ele passasse, ele viria as costas de Deus, a glória de Deus. Por que ele não podia ver o rosto de Deus? Porque Cristo, que já aparecia a Moisés como o anjo de Deus que apareceu na sarça ardente, o anjo de Deus que falava com Moisés, o anjo de Deus que escreveu nas tábuas com o dedo para Moisés trazer para o povo, o anjo de Deus era o próprio Cristo, era o próprio Deus, então ele não podia se revelar naquela hora ali, porque a revelação do Filho de Deus e o próprio Deus, ela foi exclusiva para se mostrar e se revelar em Cristo Jesus, que nem diz Hebreus capítulo 1 e Colossenses também, falando sobre o mesmo assunto, que Deus se revelou através do Filho. Então, Deus não podia revelar sua face, porque essa face, a presença de Cristo, estava apenas preparada para a revelação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo manifesto aqui na terra. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Eles sempre foram, sempre, né? Para sempre, sempre foram. Né? Sempre é sempre. É um estado indeterminado. Então é uma escolha prévia de Deus. Antes mesmo de existir, sempre foram. Tu os tem, tu os tem, tu os deste a mim. Tu os deste a mim e eles obedeceram tua palavra. Quem me ama obedece. Agora ele sabe que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Caiu aí na rua, né? Agora deixo esse mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Né? Assim como o Pai e o Filho também estão unidos, que eles estejam unidos. Unidos entre eles mesmos. Assim como o Pai e o Filho são unidos, assim a igreja e os irmãos também devem estar unidos uns com os outros. Agora protege com o teu poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Então, a mesma unidade, mesmo pensamento, mesmo sentido. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei do mundo, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já estava a caminho da destruição, como diz a Escritura, como as Escrituras haviam predito. 13. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra. Aí, ó, eu lhes dei tua palavra. A palavra de Deus foi dada a nós. Tá, Jesus deu a palavra. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi dada a nós. Tá vendo? É um privilégio nosso. Ele não deu para anjo, não deu para arcanjo, não deu para querubim, não deu para Satanás, não deu para demônio, não deu para ninguém. Ele deu a nós. E se é nossa, então nós temos que tomar posse. Como é que eu tomo posse se eu só pego a Bíblia para ler durante algumas reuniões
na semana na igreja. Como é que eu tomo posse dessa palavra? Não tem como eu tomar posse, né? E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Tá vendo? O ódio do mundo, o ódio do povo, do mal do mundo contra nós é porque nós não somos do mundo como eles são. Não peço que os tire do mundo, não tire do mundo agora, mas que os proteja do maligno. Então, que nos proteja desse governo maldito, maligno que está aí imposto, né, nessa terra, esse governo satânico. É um governo satânico, não se engane, tá? Eu sei, já pesquisei, já estudei, fui atrás, tá bom? Quem está governando por trás são agentes que controlam, tá, toda a economia global, está controlando também a religião. A religião cada vez mais está sendo controlada. As igrejas evangélicas, até as reformadas, também estão começando a passar para o controle de Satanás através do falso evangelho, do falso amor, do falso cristianismo que eles estão propondo e colocando, tá? É só reparar dentro das igrejas que estão se pintando de preta e cada vez mais estão voltando as suas igrejas, as suas comunidades para o dark, aquilo que é negro, aquilo que é escuro, tá? Então, é só você reparar que as igrejas também estão começando a cultura de aceitação da cultura do mal, do escuro, da escuridão e das trevas dentro. Começa assim mesmo, tá? Começa aceitando que as trevas, né? Começando pintando de cor negra e escura, né? Dark, as suas igrejas. Por quê? Porque os corações dos homens já estão refletindo aquilo que eles de fato são. São religiosos, pode até ter um conhecimento teórico da palavra, mas não tem comunhão com Cristo de verdade. Porque se tivesse, não estariam já preparando as suas igrejas para o grande engano que está aí para entrar a qualquer hora. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagre-os na verdade, que é a tua palavra. Então, consagrar aqui a verdade, aqui, consagre-os, pode ser santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação do homem vem pela palavra, vem pelo ler, é ler. Não adianta você ir para dentro da igreja, ficar fechado, ficar orando em língua e passar 1 hora orando dentro da igreja. Você pode orar o tempo que for na igreja, você pode passar o dia inteiro orando todos os dias. Se você não lê a Bíblia, você não é consagrado, na verdade. A verdadeira consagração e santificação do crente é na leitura da Bíblia. Porque o Espírito Santo usa a palavra como espada para atacar Satanás que mora dentro de nós, na nossa carne, que nos ataca e nos assedia para o pecado. É a palavra que é usada como espada para cortar, separar alma e espírito, separar o nosso corpo, né? Separar o pecado que está dentro de nós e nos santificar e eliminar, e fazer o pecado morrer dentro de nós e dar vida ao espírito cada vez mais. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você se afasta do pecado e você é santificado na palavra. Quanto menos você lê a Bíblia, mais carnal você torna e mais homem natural, pecador miserável você torna e você passa a pecar cada vez mais. Então, vamos parar com essa lorota, com essa conversa fiada de que você vai para você só é fortificado se você for para um monte, se você fizer vigília e passar o dia inteiro ou a noite inteira orando dentro da igreja. Eu vi muita gente fazendo isso, até cantando e louvando, e muita oração, muitas vigílias, muitas coisas, mas no final caíram tudo em pecado e escândalo. Então, é dizer, não adianta, tá? Não adianta. Eu não estou pregando aqui que nós não devemos orar, porque todo dia eu começo com oração e termino com oração. Tem que orar sim. Orar e ler a palavra de Deus é uma moeda de dois lados, tá? Quem lê, ora. Quem ora, lê. Quem lê, ora. E quem ora, lê. Quem ora no sentido verdadeiro daquilo que Cristo nos deu poder para pedirmos ao Pai qualquer coisa. Mas era qualquer coisa dentro do evangelismo, dentro da salvação, dentro de um ministério para salvar a vida dos homens, tá?
as orações que Jesus começa a falar a partir do 14 e que ele vai falando até no capítulo 15, não é oração pedindo riqueza e prosperidade, não, tá? Não é teologia da prosperidade nem teologia da libertação, não, tá? Não é isso, não, tá? É outra coisa. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, tá vendo? Enviar a gente ao mundo para cumprir as orações, os pedidos de orações do João 14, 13 e 15, que é pedir qualquer coisa em meu nome, pedir qualquer coisa no aspecto da salvação do mundo aqui, que os discípulos iam ter que levar a palavra, receber a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e eles tinham que testemunhar isso. Então, se eles pedisse, que nem Pedro e João orou e pediu para aquele aleijado ser curado na porta ali do templo, ele foi curado, né? E pessoas eram levadas para as ruas para que ao menos a sombra de Pedro passasse e as pessoas fossem curadas. Tá? Então é nesse sentido, não é sentido de riqueza e prosperidade. Por isso que ele nos envia ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por ele. Então Jesus vai se entregar como cordeiro. É só ler. Hoje não vai ter como eu ler, porque eu tenho que sair daqui a pouco. Não tem como eu ler Isaías 53. Vai lá e lê Isaías 53, você vai ver como é que Jesus se entregou. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Tá vendo? A gente vai ser santificado na verdade por causa da entrega de Cristo, tá? Consagra, eu santifico na verdade. Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus está dizendo, eu me entrego como sacrifício. Já tá vendo? Esse sacrifício aqui, ó, o sacrifício, que ele é o cordeiro, vai ser morto, sacrificado pela humanidade, ó, é por esse sacrifício que nós somos santificados na verdade. O sacrifício é a verdade, é uma moeda de dois lados, sacrifício e verdade, sacrifício e verdade, sacrifício e palavra. Então Jesus é a própria palavra, é o que foi perdido dentro da igreja. Por isso que as igrejas estão fracas, porque os pastores e líderes estão a teologia, né, do Deus Herme, né, da falsa hermenêutica e da falsa exegese, colocou como que a santificação viesse pela liturgia ou por toda a liturgia e por todo o culto. Não é por isso, não. E também não é pela oração. Vem pela santificação, pela morte e entrega de Cristo, e a pessoa entregando sua vida a Cristo e santificando a sua vida pela lavagem da palavra, pela leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse, tá? Lógico que não é porque você vai ler a Bíblia que você é salvo, porque a santificação para a salvação é uma coisa, e a santificação neste mundo, para vencer este mundo, também é outra coisa, tá? Porque nem toda palavra aqui na Bíblia que diz de salvação, salvação é da salvação da condenação. Existe uma salvação da condenação eterna, que é dada de uma vez por todas, o qual o crente nunca perde. E há uma salvação, uma santificação, que é a santificação nesse mundo para a limpeza, para o regenerar e o novo homem nascer. Só que esse novo homem, às vezes, não nasce de uma vez por todas, às vezes ele vai nascendo aos poucos, aprendendo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é assim, tá? Então, santifica-os, né, para que sejam santificados na verdade. Não peça apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, o que eu já disse antes, então, Jesus pede por todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, depois de Atos 2, para que eles sejam, né, santificados na leitura da palavra, no ensinamento da palavra de Jesus, que é a mensagem, tá? Por meio da mensagem deles, por meio da mensagem dos discípulos. Minha oração é que todos eles sejam um. Então tem que ter uma unidade. Está faltando unidade na igreja de Deus. Como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o sentido de sermos uma unidade de fé e na palavra de Deus é para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Então, a mesma glória que o Pai deu a Jesus,
para ele fazer aqui na terra, agora ele dá. Qual é a glória? É a glória da pregação, do ensinamento da palavra, que vai render glórias a Deus na ministração da palavra, da salvação, lendo a palavra, expondo a palavra, fazendo discipulado, as pessoas vão ser salvas. Quando as pessoas são salvas, o Pai é glorificado. Assim como Jesus glorificou o Pai, transmitindo a palavra de Deus a todos os homens à sua volta, e houve salvação, houve livramento, houve milagres de cura, para que as pessoas crescem, e essas pessoas crendo, glorificaram a Deus e deram glórias a Deus, e Deus foi glorificado. Assim também, o ministério de levar glórias a Deus, Jesus também passou a nós, no evangelismo, na exposição da palavra de Deus. Eu estou neles, tu está em mim. Que eles experimente unidade perfeita. Então temos que buscar essa unidade, o qual já não existe mais na igreja, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que amas tanto quanto me ama. Enviaste e que os ama, né? Tanto quanto me ama. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque que me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esse discípulo sabe que tu me enviaste. Eu revelei o teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Isso aqui também é uma compreensão grande, mas não tem como eu falar isso agora, porque eu vou precisar sair já já, né? Eu revelei o teu nome a eles, nome de Jesus, e continuarei a fazê-lo. Então, quer dizer, não era só naquele momento. Jesus ia continuar a fazer depois, pelo derramado do Espírito Santo. Então, teu amor por mim estará neles. Tá vendo? O amor de Deus por nós vem por via Jesus. O amor de Deus não vem diretamente para nós por causa que nós somos pecadores e miseráveis. Se Deus viesse diretamente conosco, o Pai, o Deus do Pai, viesse diretamente ter conosco, a justiça de Deus seria ativada por causa do próprio amor. Porque o amor exige justiça. Porque Deus é justo. Tá? Então, por amor à sua própria justiça, por amor ao seu filho, ele teria que vindicar justiça em todos os pecadores, como ele vindicará por amor ao seu filho. Então não se engane achando que Deus não é justiça, que ele não vai manifestar justiça. Aliás, o envio do filho já é a manifestação da justiça de Deus nesse mundo. Para o quê? Para fazer separação entre os justos e os injustos. Por quê? Porque o dia do juízo virá. Só que antes do juízo vir, como Jesus veio, como Deus queria vir em amor, ele mandou o seu filho na pessoa dele, representando ele mesmo e sendo ele mesmo, para o quê? Para fazer expiação, para morrer como Cordeiro de Deus, para a nossa santificação. E assim fazer separação entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, o amor de Deus derramado em nós por meio de Cristo Jesus representa e confirma que Deus está em nós. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Tá vendo? E eu estarei neles. Então, é isso que significa essa exposição aqui, né, da oração sacerdotal de Jesus intercedendo por todos os crentes de todas as épocas, tá? Essa é a oração sacerdotal de Cristo Jesus. E assim eu encerro aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O link do canal para você se inscrever está embaixo aqui na descrição desse vídeo. Então, se inscreva no canal. Não deixe de dar seu joinha, seu like, para que a gente se encontre todas as semanas aqui. Hoje eu não vou ter como fazer a oração, porque eu preciso ir no médico ali fazer um exame. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que todos que ouviram sejam abençoados e que os ouvidos que ouviram entendam a mensagem de Jesus Cristo e recebam a salvação em nome de Jesus. Amém.